A gente começa o Repórter Brasil de hoje falando da decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a prisão após a segunda instância. A partir de agora, pessoas condenadas só podem ser presas depois do fim de todos os recursos. Mas a decisão do STF não tem efeito automático e o Congresso pode mudar esse entendimento. Veja na reportagem de Daniel Ito. A última sessão que julgou as ações que questionavam a prisão após condenação em segunda instância durou mais de 7 horas. Com o placar empatado em 5-5, a prisão nesses casos foi considerada inconstitucional no último voto do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade. Ele e os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber seguiram o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio Mello, de que a execução de pena antes do fim dos recursos é incompatível com a Constituição Federal, que afirma que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Foram votos vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Eles argumentaram que a prisão somente após o fim dos recursos facilita a prescrição dos crimes e, portanto, contribui para aumentar a impunidade no país. Após a proclamação do resultado, o ministro Edson Fachin falou do impacto que a decisão terá nos processos criminais. Do ponto de vista dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, deixamos de ter um mecanismo relevante e importante e, em meu modo de ver, constitucional, mas isso não significa que todos os esforços para que haja o devido combate nos termos da Constituição e com as garantias constitucionais deixará de ser feito. Com este resultado, os presos que cumprem pena, mas que ainda não tiveram o processo transitado em julgado, passam a ter o direito de aguardar em liberdade até o fim dos recursos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 4.900 pessoas estão nessa situação. Este criminalista explica que a soltura desses presos não vai ocorrer de modo automático. Na prática, o advogado faz o requerimento para o juiz analisa se ele preenche os requisitos e defere ou não. A Ordem dos Advogados do Brasil foi autora de uma das ações sobre a segunda instância. Para o presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, a decisão do STF reafirma que não pode haver justiça, não pode haver democracia se forem relativizados ou desrespeitados os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Já a Força-Tarefa da Lava Jato, no Paraná, escreveu que a decisão está em dissonância com o sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção, prioridades do país. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também se manifestou. Disse que sempre defendeu a execução da condenação criminal em segunda instância, mas afirmou que a decisão do STF deve ser respeitada. Moro também lembrou que o Congresso pode alterar a Constituição ou a lei e permitir novamente a execução em segunda instância. A afirmação do ministro Moro se refere a 2 PECs que tramitam no Legislativo e que podem alterar o texto da Constituição para, mais uma vez, permitir a prisão após condenação na segunda instância. O próprio presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, comentou sobre essa possibilidade após o julgamento. E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara incluiu na pauta da próxima semana a análise de uma das PECs que quer permitir a prisão após a condenação em segunda instância. Quem está no Congresso Nacional e traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Mariana Jungmann. Oi, Mariana, boa noite.
Oi, Paulo, Aline, boa noite a vocês, a quem nos acompanha de casa. Pois é, repercutiu imediatamente aqui no Congresso Nacional essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, viu? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara, Felipe Francischini, convocou para segunda-feira uma reunião da comissão que já poderá votar, então, uma PEC que prevê a possibilidade de prisão do réu após a manutenção da condenação em instância recursal, ou seja, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Alguns partidos políticos aqui da Câmara também anunciaram que vão obstruir a pauta da casa até que essa PEC seja votada também aqui no plenário da Câmara, mas a gente lembra que ela vai precisar passar ainda por uma comissão especial aqui. Lá no Senado, a senadora Simone Tebet, presidente da CCJ de lá, também anunciou que vai pautar uma PEC com texto semelhante na próxima reunião da comissão.